Boa tarde, amiguinho. Tá começando hoje mais uma aulinha. Aqui é a tia Eliane. Que a sua tarde seja insuportavelmente linda. E hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Bora começar a nossa aulinha com historinha. A raposa e as uvas. Ao passar em um pomar, uma raposa morta de fome percebeu um cacho exuberante de uvas negras, bem penduradas nas ramas de uma videira. Sua boca encheu-se ainda mais de água ao perceber que as uvas estavam lindas e maduras. Sem pensar duas vezes, Raposa decidiu colher o fruto, tomando o devido cuidado para não ser pega. Utilizando seus dotes no melhor estado, a raposa tentou de tudo para conseguir as uvas, mas sem conseguir alcançá-las, acabou por entregar-se à fadiga e foi embora. Deu meia volta e foi embora, consolando a si mesma, dizia desapontada. Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão todas estragadas e não maduras como eu imaginei a princípio. Moral: quando não conseguimos os nossos limites, desistimos e não nos damos a chance de vencer nossas falhas e evoluir. Mais do que preguiça de tentar uma nova possibilidade, o orgulho da raposa a impediu de ver qual era a raiz da sua dificuldade. E mesmo a fome não foi o suficiente para levar ela a tentar pegar a fruta. Para levantar seu ânimo para pegar a fruta, né? Vamos agora falar sobre fábula. Essa história que a tia contou é uma fábula. Bora lá? O que são fábulas? São histórias curtas que podemos ser escrita ou contada oralmente por alguém. Essa história que a tia contou é uma fábula. Por se tratar de texto narrativo, deve ser um diálogo entre os personagens. Veja que foi uma conversa. Nas fábulas, sempre nos leva a um ensinamento, a moral da história. Veja, no final teve uma moral. Os atores mais famosos estão Monteiro Lobato, Esopo ou La Fontaine. O de hoje foi de Esopo, Origem das Fábulas. Por muito tempo foram transmitidas de geração para geração e são utilizadas para explicar a situação do dia a dia. Foram contadas de pai para filho. Objetivo. Seu principal objetivo é transmitir ensinamento, é ensinar a gente como lidar. Geralmente possui a moral da história no final do texto, frases curtas, podendo reproduzir um provérbio popular ou um ditado popular. Que esse nosso teve, né? Moral do texto no final. Exemplo: devagar se vai longe, as aparências enganam, quem tudo quer nada tem, ou a pressa é inimiga da perfeição. Isso é sempre no final tem uma frasezinha parecida. Característica das fábulas. Vamos ver? Tem um narrador, tem um enredo, o ambiente, o tempo e os personagens, que é o principal. Tá? O narrador é quem conta a história. Pode ser o narrador personagem ou o narrador observador. Esse nosso é o narrador observador, tá bom? Que ele observa a história. Enredo: sequência dos fatos. A situação inicia. Depois tem o conflito, o problema, né, que os personagens enfrentam. O clímax, o ponto alto da história. E o desfecho, que é o resultado do final, tá bom? Como acontece.
O ambiente é o lugar onde acontece a história. Em qual lugar? Na floresta, no castelo, no sítio. O de hoje foi aonde? Na floresta. E quando acontece a história? Pode ser identificado no início do texto. Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã. Personagem. Os personagens são geralmente animais que se personificam, ou seja, adquirem característica humana. Podemos falar, cantar, estudar, trabalhar ou tocar um instrumento musical. O personagem nosso hoje foi a raposa que queria pegar a uva. Através do comportamento dos animais, as fábulas apresentam virtude, qualidade e defeito dos seres humanos, tais como ganância, preguiça, valentia, inveja, sabedoria, astúcia, entre outros, para gerar um ensinamento. E no final, sempre tem uma lição de moral, tá? Que é a moral da história. A fábula geralmente traz uma lição de moral no final da história, que leva o leitor a uma reflexão sobre o ensinamento. Exemplos: A Cigarra e a Formiga é uma história, né? O Leão e o Rato, que eu já contei a você já. Raposo e o Corvo, eu já contei também. E outra história também, outro exemplo é Raposo e a Uva, que eu contei hoje, ok? A atividade de hoje, eu quero que vocês interpretem em forma de desenho a historinha de hoje, ok? Em forma de desenho, quero que vocês interpretem a historinha Raposa e as Uvas, ok? Então, beijo para vocês e até amanhã.